Olá, professora Thelma, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aguardando apenas a maravilhosa Rosaneide Rosa para brilhantar a nossa noite aí. Oi, Zaneide. Opa, boa tarde, boa noite, né, já? Tudo Boa bom? noite, boa noite, boa Consegui noite. entrar. Boa noite, Aleluia. tá tudo escuro por aqui, Por aqui também tá tudo escuro. então já é noite. É noite, é Ele noite. tá Noite das noites. chegando, É, maravilha. Zaneide, vamos começar porque estamos nós. o tempo urge, né? O tempo Tá prontinha? ruge, o tempo ruge, vamos É. lá. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos, né? Rosaneide, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que para você nesse período está bem corrido, né? É, transferi a Então, videoaula, fiz uma videoaula ontem, aí eu transferi a que eu faria, quer dizer, comecei uma hoje de manhã, e amanhã eu vou concluir, que são 3 aulas, e aí tem que ler, também é bem... Tá todo é, trabalhando mais do que se tivesse sala de aula, mas vamos lá, é isso aí. imagino. Para quem não conhece Rosaneide Rosa, ela é bacharela em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal de Sergipe, contadora de história e mediadora de leitura, acadêmica na Academia Sergipana de Contadores de Histórias e primeira tesoureira da Associação dos Profissionais Bibliotecários e Documentalistas de Sergipe, a PPDSE, da atual gestão 2020, 2018-2020, desculpa, né? Então, Osaneide, para a gente começar essa noite maravilhosa, né? Vamos contar uma breve história. Vamos contar uma. A história, tem uma história, Plique e Ploque. Era uma vez um gatinho chamado Plique. E o Plique, ele era um gatinho diferente. Ele adorava ficar observando os passarinhos. Um dia ele ouviu os passarinhos entoarem um cântico tão lindo, que aí ele foi se aproximando, só que os passarinhos, quando perceberam a aproximação dele, obviamente, né, fugiram. Afinal de contas, a fama dos gatos é serem caçadores de pássaros. Mas aí o Plique, ele se aproximou bem devagar, e os passarinhos voaram para o galho mais alto de uma árvore. E ali então o Plique chegou, se aproximou da árvore, sentou, fechou os olhos e ficou quieto. O Plique praticamente virou uma estátua, quase não se mexia. Os passarinhos todos, lá no alto do galho mais alto da árvore, observavam desconfiados. Que é que esse gato quer? E ali observando e o Plique quieto. Um corajoso passarinho, mais corajoso que todos os outros, resolveu se aproximar para saber qual era daquele galho. Então ele desceu para o galho mais baixo, aí desceu para o chão corajosamente, mais preparado para qualquer bote, né? E os outros, bem tensos, só observavam de longe. E foi se aproximando, e o Plique parecia uma estátua. Não se mexia, de olhos fechados, sentado, apenas sentiam a sua respiração. Aí nisso o passarinho foi chegando, e aí o passarinho percebeu que o Plique não oferecia nenhum perigo. E então acenou, sinalizou para os outros, que começaram então a cantar, relaxaram, e o Plique ficou ali, paradinho, só ouvindo o canto dos pássaros, o revoar, bater das suas asas. Apareceu o Ploque.
Ao contrário do Plique, e o Plock, sabe aquele gato arteiro? Aquele gato que rasga a cortina, que sobe em cima de todo o gato e pula muro. O gato que apronta todas, esse era o Plock. Quando o Plock se aproximou do Plique, e aí, Plique, vamos brincar? Ele, calma, estou ouvindo a música dos pássaros. Ai, que coisa mais chata, mais sem graça. Vamos fazer uma coisa divertida? Vamos caçar borboletas? Aí o Plique, eu quero ouvir o canto dos pássaros. E o Plock, ai, que coisa chata, Plique. Já sei, vamos pegar uma bola, vamos brincar com o novelo de lã da vovó. Aí o Plique, eu quero ouvir o canto dos pássaros. E Plock ficou naquela, ai, Plique, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E o Plique acabou atendendo ao desejo do Plock. E começaram os dois a brincar. Quando de repente o Plock teve uma ideia, Plique, eu tive uma ideia. Vamos dar susto dos passarinhos. Aí o Plique, ai não, isso não, eles são meus amigos, eu não posso fazer isso com eles. Ai, isso é uma brincadeira, cara, vamos lá, vamos, você vai ver como vai ser divertido. Aí o Plique assim, né, poxa, eles são meus amigos, mas é uma brincadeira, né? Brincadeira é por maldade, então vamos lá. Gente, estavam todos os passarinhos ali cantando, brincando, ali distraídos, sendo passarinhos. Nisso, o Plique e o Plock foram bem devagarzinho, caminhando, sabe, gato, quando vai assim, naquele, pisando no macio, pisando no macio. Quando os passarinhos menos esperaram, o Plock deu aquele pulo em cima dos pássaros que começaram a revoar desesperados. O Plique achou aquilo tão divertido e começou a pular também para pegar os pássaros. E miau, 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 e os pássaros tudo desesperados, e subia na árvore e descia. E os dois, quando viram todo aquele desespero, aquele pânico dos pássaros, rolaram de rir na grama. O Plock ria tanto, mas ria tanto que quase fez xixi. E o Plique, ai, e assim passou aquele dia. Foi o dia mais divertido na vida do Plique. No dia seguinte, o Plique acordou com o canto dos pássaros. Ai, os meus amigos pássaros estão cantando. Pensou o Plique. Vou lá para ouvir bem de perto essa maravilhosa orquestra. Nisso, quando o Plique chegou, Plique achando, né, que os pássaros iam levar na brincadeira, aquela brincadeira. Quando o Plique se aproximou, que os pássaros viram o Plique, todos voaram para o galho mais alto e ficaram lá em cima, em silêncio, de costas para o Plique. E o Plique, ué, será que aconteceu? Oi, amigos pássaros! Amigos pássaros! E os pássaros de costas para o Plique e de costas ficaram. Não deram a mínima atenção para ele. Não cantaram uma melodia sequer. Nisso, aquele, sabe, lembra do passarinho corajoso? Aquele passarinho corajoso virou-se para o Plique. O que é que você quer? Como assim o que eu quero, amigos? Amigos? Você não é o nosso amigo. Mas por que você está dizendo isso, meu querido pássaro? Pensou o Plique, né? Perguntou o Plique. Por quê? Você acha bonito aquela brincadeira que você fez ontem conosco? Aquilo não é brincadeira. Você nos assustou muito. Nós achávamos que você ia nos devorar e olha que nós confiamos em você. Foi aí que a ficha do Plique caiu. E ele entendeu que aquela brincadeira foi divertida para eles, gatos. Mas para os pássaros, foi o momento mais terrível que eles viveram naquele dia anterior. Aí nisso o Plique entendeu o que tinha feito, reconheceu que fez uma coisa muito errada. Não se faz isso com um amigo. Então o Plique, amigos pássaros, por favor, me perdoem. Eu não sabia, eu não imaginei o quanto o terror estava provocando em vocês ontem. Então os pássaros, né? A alma leve, viraram para o Plique e deram mais uma chance para ele. Assim o Plique sentou, ficou quietinho, e aí os pássaros, como já tinham perdoado, voltaram a cantar. Ai, quem é que aparece? O Plock. E aí, amigo Plique, bora lá tocar terror nos pássaros de novo?
Que não se atreva a assustar os meus amigos. Mas, cara, é só uma brincadeira. Não, isso não é uma brincadeira. É de muito mau gosto. Hoje vou lhe oferecer algo melhor. Senta aqui do meu lado. Fique quieto. Feche os olhos e vamos dois juntos apenas ouvir o canto dos pássaros. Nisso, o Plock sentou ao lado do Plique, fechou os olhos, parecia uma estátua também. E quando o Plock parou, que ouviu o canto daqueles pássaros, Plock ficou tão encantado. Nossa, eu não imaginei que o canto dos pássaros fosse tão bonito. E o Plique virou para o Plock e falou, pois é, Plock, é porque você nunca parou para ouvir. E assim ficaram ali os dois. E o Plique e o Plock ficaram ouvindo o canto dos pássaros. E a partir daquele dia, o Plock entendeu que ser amigo dos pássaros e ouvir o seu canto é muito melhor do que assustá-los ou até mesmo devorá-los. E assim termina a nossa história. Entrou pelo bico do pinto, saiu pelo pé do pato. Se gostou, conte até 5. Se não gostou, conte até 4. Maravilha, Essa é a maravilha, Plique Zaneide, Plock. maravilha. De primeira Maravilha, mão para vocês hoje, viu? Essa história maravilha, eu nunca contei. maravilha, maravilha. A ideia justamente era fazer algo diferente do que nós já vínhamos fazendo nas outras lives, né? Então, se é o bibliotecário, né, a bibliotecária, no caso, a Zaneide, enquanto contadora de história, então, nada melhor do que ouvi-la contando história, não é? É E maravilhoso, tá? é maravilhoso, né? É, muita gente é fã de Osaneide, das histórias dela, como ela introduz a história, como ela traz essa leveza do lúdico, do imaginário, né, para as histórias, né? E tantos outros contadores de histórias que tem aqui no estado de Sergipe, mas Osaneide se descobriu, né? De repente ela se descobriu como Verdade, uma contadora de história, né? E verdade. pensando nisso, né, Osaneide, agora a gente vai adentrar muito mais no nosso contexto da live, né? Nós crescemos, né, ouvindo histórias das mais diversas, né? Os nossos avós, os nossos pais, tios, seja lenda urbana, contos, entre outros, né? Então eu queria assim que você falasse quando foi que você se descobriu contadora de história. É, como você falou, a contação de história é uma tradição de oralidade, né? Então, muita gente, mesmo que nunca contou, mas deve ter ouvido a história do pai, como você falou, do pai, da mãe. Então, assim, eu já venho de uma cultura de oralidade, dessa tradição da oralidade. Mas não entendia, né, não sabia nem que existia a contação de história como profissão, eu não sabia dessa existência. E foi no curso de biblioteconomia que eu descobri o universo da contação de história. Começou com uma aula da professora, não sei se vocês não alcançaram, a Márcia Brás, que era o Sistema de Literatura Infantil, Sistemática de Literatura Infantil. Então, tinha essa disciplina, e eu fiz também a disciplina optativa, que é de biblioteca escolar, com a professora Valéria Bari. Então, nessa aula, então havia essa questão da, da contação de história, né, da mediação de leitura, como você estimular a leitura. É uma aula que volta muito para a formação de leitores. A Uhum. formação de leitura. Então, a contação de história ela é apresentada como uma ferramenta, contação de história e mediação. Né? Depois, a gente vai trabalhar a diferenciação dos dois. E aí foi quando o meu primeiro estágio foi na Biblioteca Clodomir Silva, né? Até então eu não tinha esse contato com o universo da contação de história, sabia da biblioteca infantil, né? Que eu não sabia da existência da biblioteca infantil, só vim saber que existia uma biblioteca infantil aqui depois do curso, né? Uhum. E nesse período de estágio, tinha a bibliotecária Ivani Brás, se não me engano, é Ivani, ela era contadora de história da Clodomir Silva. Só que como o meu estágio era no horário da manhã e ela ficava no horário da tarde todo.
era o contrário. Ela ficava no horário da manhã e eu ficava no horário da tarde. Então eu não tinha, quase não ouvia ela contando histórias, né? Eu Uhum. ficava em um outro setor. Mas aí eu fiquei sabendo que havia, as escolas iam para lá, né? Tinha essa questão da contação de história. Foi quando eu comecei a despertar interesse por isso. Quando eu entrei no setor infantil da biblioteca, que eu assisti, nossa, que coisa bacana, né? E nisso eu já tinha eu já venho como prática de histórias, de contação, desde a época da igreja, né? Eu era professora de escola dominical, então contava muita história bíblica na igreja. Uhum. E só que assim, na biblioteca infantil, né, lá na Clodomir Silva, foi que aí eu me encontrei com a contação de história como profissão, aliás, primeiramente como ferramenta, né, que nós bibliotecários podemos utilizar dentro da Uhum. biblioteca pública quanto na biblioteca escolar, né, mas só que depois eu percebi que dá para usar em outras áreas também. Uhum. E foi aí que eu entendi, caramba, existe contação de história como profissão, né? Aí vieram os encontros de contadores de história, né? Eu participei de alguns encontros. Foi a minha primeira a contação de história. Foi assim, eu fiquei super nervosa, porque como eu não sabia, eu não sabia contar. E foi aí eu descobri que eu era contadora, mas eu não sabia que eu era contadora de histórias, né? Então Entendi. foi tudo muito, veio uma coisa muito natural. Era algo que eu praticava, que eu já fazia, mas não sabia o que era, né? Aham. E uma coisa que tá, sabe aquela coisa da veia, né? Tá na veia, tá no sangue, tá na raiz. E eu percebi como esse universo ele se encaixa. Eu me identifico muito com por quê? Porque remete à minha tradição de oralidade por conta dos meus pais, né? Uhum. Então foi assim que agora foi no curso de biblioteconomia que eu descobri que existe essa ramificação e que às vezes e que nós bibliotecários, poucos bibliotecários exploram, né? Aham. Foi a partir daí. Aham. Aí nisso eu fui para a biblioteca infantil, tá? Foi a Sim. Clodomir Silva, só que Uhum. quem me projetou mesmo como profissional contadora foi a biblioteca infantil, na pessoa de Cláudia, é maravilhosa, maravilhosa. Bom, né? E Você ela. é suspeito de falar de Thelma, eu sou suspeita de falar de Cláudia. Embora a professora Thelma também minha orientadora supimpa. Pois é, pois é. E, assim, é fantástico a gente perceber a transformação que uma disciplina proporciona para um aluno, né? E Verdade. como a professora Thelma citou no comentário, é um relato, né, de como a disciplina é importante dentro do curso, né? Então, E às mostra aos vezes a outros. gente não dá muita Ex- importância. Ah, essa disciplina é chata, essa disciplina é isso, mas depois ela vai fazer uma exatamente. falta. Exatamente, exatamente. Então, assim, é onde quem está na graduação vai se descobrir enquanto profissional também, né? De repente, por exemplo, eu fiz a disciplina tanto de biblioteca escolar, gestão de biblioteca escolar, quanto sistemática da leitura infantil. Mas eu gosto de contar história, essas coisas, mas não é muito para mim. Eu não vou mentir, não é muito para mim. Mas se for para eu contar, eu conto, mas não com a destreza, com a maestria que você e tantas Cláudia, tantos outros contadores de história têm aí. Porque para mim, contar história também é uma forma de Você, expressar a arte, né, Osaneide? e E você assim, pegou um ponto, desculpa, você pegou num ponto muito interessante. Você diz, olha, eu não é minha praia, mas se precisar eu conto. aham, Acho que exatamente. essa aí é a questão. Eu ouço muita gente, eu não gosto de contar história, eu não me identifico. Sim, uma coisa é você não gostar e não se identificar. Uma outra coisa é você tem que saber fazer. Eu acho que como bibliotecário, nós temos que saber não só contar, mas como ensinar a contar. Com Se um certeza. professor, e você você tá numa biblioteca universitária, não é isso? Então vem Aham, um curso de pedagogia. Aí precisa, aí você percebe que aquele curso de pedagogia tem uma deficiência no uso dessa ferramenta, porque a contação de história é uma ferramenta. Você, aham, como bibliotecário, você pode fornecer essa ferramenta e ensinar, olha, sim. tem técnica para contar a história, tem Uhum, jeito, tem formas de você
contar uma boa história. Então, você pode, didaticamente, apresentar a contação de história e contribuir para aquele curso ou qualquer outro profissional que queira utilizar-se dessa ferramenta. Então, Uhum. assim, você pode não gostar, mas como bibliotecário, nós temos a obrigação de saber contar e, mais ainda, de orientar em como contar. Eu defendo Exatamente. muito essa bandeira. Sim, não, Defendo você porque é, certíssima, porque assim, existe uma prática chamada de storytelling, né, que é muito usada na gestão, como a gente vai, isso, né, como a gente vai implantar de forma lúdica, como a gente vai transmitir aquele conhecimento, né, como a gente vai repassar aquela informação. isso. Então, existe essa técnica que é Estou contar a devorando esse história. tema, viu? É Estou fantástico. devorando esse É. tema, viu? E Então, principalmente agora nessa pandemia. Nessa pandemia agora eu estou devorando muitos temas. com certeza, com certeza. Então, assim, existem formas de contar a história para que atingir todos os públicos, né? E quanto mais a gente conhecer todos esses espaços, aí todo mundo diz, poxa, mas bibliotecário só atua na biblioteca. Não, bibliotecário Não, atua onde tem informação. A Zaneide transformou isso, ela, na expertise dela, ela começou a entender onde também poderia atuar com a contação de história, a mediação de leitura, enfim, né? isso. Então, assim, é muito mais, não só perfil, mas questão também de posicionamento enquanto profissional, né? Ah, então, Osaneide, conta a história, né? Eu já falei um pouco anteriormente, acima de tudo, mexer com o imaginário, o lúdico, e tem poder também de transformação. Como você enxerga tudo isso? Acho que nós, como bibliotecário, eu trabalho numa biblioteca escolar, né? Então, o meu perfil, né, se não existe, acabei de inventar agora o perfil de bibliotecário educador. Depois, se a gente puder, a gente conversa mais sobre isso. Se você quer estimular ao leitor, né, principalmente vamos pegar o público infantil, a criança ela tem muito a imaginação fértil, né? Então é você explorar a capacidade criativa, né? É você despertar nessa criança seus potenciais para ela mesma se entender e se perceber parte de um universo que ela pode criar seu universo, onde através do imaginário ela vai lidar com o conhecimento de quem ela vai lidar com as formas de como tratar seus impulsos, né? A questão dessa de você despertar através da contação de história a criança para que ela desenvolva esse potencial criativo, vai ajudar muito essa criança no seu pensamento crítico, Uhum. na forma como ela expressa a sua visão de mundo, na forma como ela recebe e experimenta as vivências externas, seja dentro de casa, seja na escola, seja você aguçar a percepção dela da rua, porque você conta uma história, vou pegar aqui um exemplo de uma história clássica, né? Um dos personagens polêmicos do clássico, que é o Lobo Mau. Aí a criança, quem é esse Lobo Mau? Então ela vai imaginar, no imaginário dela, ela primeiramente vai imaginar o animal, o lobo, só que Uhum. depois ela vai identificar outras questões, outros objetos, outros seres que podem funcionar como um lobo mau na vida dela, né? E como é que ela vai esquematizar? Se fosse ela no lugar da Chapeuzinho, como é que ela se sairia naquela situação? Né? Como é que ela viveria aquilo? Então, você vai estimular a criança a encontrar saídas para lidar na hora para você lidar com a diversidade, né? Uhum. Então, assim, a contação de história, né, você trabalhar o imaginário, fomentar essa capacidade, esse despertar, esse potencial criativo é essencial para que essa criança ela comece a entender a vida, né, se perceber dentro da sua história e ver que ela é uma protagonista e pode alterar a sua história. Assim como ela pode mudar o final daquela história, né, o final, a história da Chapeuzinho Vermelho terminou desse jeito. Mas se você tivesse poder de mudar essa história, como ela terminaria? Com Uhum. o lobo mau, no fim da história, ele morre. Mas aí você, se você mataria o lobo mau, ou você daria o lobo, sabe? Então você vai estimulando. Eu estou falando do lobo mau como exemplo, né? Então Sim. você vai estimulando esse imaginário e a criança ela vai despertando para a sua capacidade, para o seu potencial
de lidar com adversidades, de lutar pelo que ela acredita, dela ter um sonho e ela lutar por esse sonho, se Uhum. para ela despertar, para despertar os sentimentos, entender os pensamentos, entender reações, e por aí vai. Então, a contação de história eu vejo muito como é uma ferramenta, não é a única, existem Uhum. outras formas de você fazer isso, mas a mediação de leitura e a contação de história, ela vai ajudar o leitor. Eu falei da criança, mas não é necessariamente criança. Uma Sim, pessoa que tem depressão, você conta uma história para ela, e aí, a partir daquela história, ela pode ter um alívio, ou então ela pode encontrar uma luz no fim do túnel, ela pode ter um renovo de ânimo, né? Então, tem esse exatamente. poder, tem essa potencialidade. E creio que dentro do espaço da biblioteca e fora dele também, a gente pode estar desenvolvendo, despertando esse potencial e mostrando isso para as pessoas, né? E como profissionais bibliotecários, independente de que área da biblioteconomia você esteja atuando, então é bom a gente ter conhecimento dessas coisas. É como você está, eu tenho ferramentas, mas essa ferramenta serve para quê? Aquela dali Uhum. serve para quê? Eu posso usar nessa situação, qual é a melhor ferramenta que eu posso utilizar? Então, a gente tem que conhecer as ferramentas, como apresentar essas ferramentas para outras pessoas, né? Uhum. Exatamente. E existem verdades não contadas ou contadas de maneiras diferentes por trás de muitas histórias, não é? É É, verdade. e Toda assim, história tem sua história, né? toda história tem a sua história e toda história tem dois lados da história. Tem os Então, dois lados assim, da história. então é, a gente passa a vida inteira ouvindo, por exemplo, você trouxe o caso mais Mas ficou mais próximo, famoso, né? O mais personagem mais. famoso, né? E existem vários lados a respeito da Chapeuzinho Vermelho, né? Um era bom e o que era bom era ruim, né? Assim como, por exemplo, a Caverna do Dragão, Dragão, que, né? Então, existe que ninguém uma questão. sabe, afinal de contas, o que aconteceu com ele. E desperta o nosso imaginário, né? A gente fica imaginando o Exatamente. que aconteceu com esse negócio, como é que termina isso? Exatamente, pois é. E Rafaela comenta aqui, Osaneide, que a contação de história é um imaginário que conduz para questões da vida real, como você apresentou, né? Sobre a pessoa ter controle da sua própria vida e decidir qual ser o final, né? E a contação de história tem esse Isso, poder, né? Então, quem não conhecia essa verdade, esse poder de transformação da contação de história, além do lado lúdico, mas do lado imaginário e de posicionamento, né? isso. Eu acho que também é um lado que deve ser explorado, uma questão de posicionamento, né? Sobre as questões, as adversidades, como você mesmo apontou É. perfeitamente, né? Então, Osaneide, um outro ponto que a gente pode abordar, né? É, além de contadora de história, né? Você também trabalha com a mediação de leitura, né? Isso. Então, e a gente sabe, você já deixou claro que o curso de biblioteconomia trouxe essa, possibilitou, né, em você Apresentou atuar essas possibilidades, né? exatamente, né? Então, faça um contraponto entre a contação de história, a mediação de leitura, as duas andam juntas, separadas. Como se dá essa relação, né? Embora são diferentes, mas são diferentes que se completam, que se Uhum, complementam, elas se ligam. Muitas pessoas confundem a contação de história com a mediação de leitura. Na contação, na mediação de leitura, você é fiel ao livro. Você vai abrir o livro e você vai apresentar aquele livro, o seu conteúdo, você vai apresentar aquela obra. Então, você tem que ser fiel à obra. Tá? Se o escritor, né, o autor, ele escreveu, então Plique parecia uma estátua sentado no meio do jardim, olhando para os pássaros que posicionavam-se no galho mais alto para defender-se de qualquer ataque. Né? Então você tem que ler. Então o Plique ficou sentado parecendo uma estátua, enquanto os passarinhos tudo escondido dele lá na árvore. Veja a diferença. Numa versão, na mediação de leitura, eu fui fiel ao que o autor escreveu. Já na contação de história, eu tive a liberdade, né, você tem a liberdade de aumentar ou diminuir o ponto, mas nunca mudar a história.
Uhum. Então, então você tem então, a mediação de leitura, você vai pegar o livro e você vai ler o livro para o público. Você vai trabalhar as imagens do livro, você vai apresentar a capa, você vai falar do ilustrador, você vai falar do autor. Então, você vai fazer essa apresentação do livro e vai ler exatamente, né? Claro que com uma técnica de entonação de voz, você pode, né, fazer a voz do personagem, sendo que você vai estar lendo. A Uhum. contação de história você não vai ler. Você vai contar a história, aquela história ali, que você pode contar de forma fiel ao que está no livro, só que aí você já vai ter mais liberdade de movimento, você já tem mais liberdade de expressão, você já pode dar uma ênfase maior na ação, né, o susto, Uhum. né, o medo, a alegria, a empolgação exagerada. Então, você tem essa dinâmica que pode ser usada. Né? Uhum. Mas sendo que na contação de história, você tem uma liberdade de se expressar, de resumir a história. Por exemplo, tem uma história que eu conto, que é a maior flor do mundo, eu fiz uma adaptação da história. Eu não conto Uhum. ela 100% como está escrito no livro, porque existe uma riqueza de detalhes, né, que no meu, a minha intenção, eu não, isso aqui não interessa para mim. Então, eu vou Sim. pegar da história aquilo que me interessa na história. Então, eu vou Uhum. contar aquilo ali, aquela parte que mais me interessa, os detalhes que eu acho mais interessante, as facetas dos personagens que eu acho que vão atender à minha intenção, ao meu objetivo. Se é de divertir, então, se é de passar alguma mensagem, ou se é de Uhum. estimular apenas, atrair a atenção para aquele livro. Mas, em ambos os casos, seja na contação de história, seja na mediação de leitura, você tem, porque o contador de história, alguns inventam da cabeça, mas geralmente você vai contar uma história que você extraiu de uma obra, né? Então, é interessante você chamar a atenção para a obra. E no Uhum. nosso caso, né, bibliotecários, né, biblioteca escolar, a intenção é o quê? É atrair a atenção para que o leitor ele tenha interesse, a curiosidade de pegar o livro para ler. É Uhum. como, por exemplo, vamos pegar aqui Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Quem assiste o filme, muita gente, depois do filme, se interessou pela obra. Por quê? Porque a obra, ela tem uma riqueza de detalhes que o filme, por ele ser uma película e ter um tempo restrito, né, ter um tempo Uhum. limitado, ele não vai poder, ele não, o diretor, ele não vai conseguir apresentar na íntegra o que está na obra. Uhum. Então, o filme, ele serviu como despertou o gatilho, né, que despertou o interesse da pessoa em conhecer a fundo os detalhes daquela obra. Então, é assim, é mais ou menos, eu comparo o trabalho do contador de história assim, né? Então, você desperta o interesse da pessoa para pegar aquele livro e ler na íntegra o que está acontecendo. Ou então, mesmo, e uma coisa que é interessante, mesmo você lendo o livro, a pessoa depois ela quer pegar o livro, ela quer ver com os olhos dela as figuras, ela quer ler as palavras, né? Uhum. Tem um livro que faz muito sucesso na biblioteca com as crianças, que é o Pandolfo Bereba. Essa história é fantástica, da Eva Fundari. Eu gosto muito dessa autora. Então, eu fiz a leitura do Pandolfo Bereba de maneira teatralizada, né? São os argumentos, são os instrumentos que a gente usa dentro da biblioteca escolar, né? O Sim. teatro, eu utilizo muito essa ferramenta. E mesmo depois de eu ter contado a história, lendo o livro, mostrado as figuras, todos eles quiseram levar o Pandolfo Pereba para casa. Só que a edição, o número de livros era bem limitado, então foi uma confusãozinha, sabe? Mas todos eles se interessaram para ler Pandolfo Pereba. Então, Uhum. aí sim, aí você vê, caramba, no trabalho, então, deu certo, eu consegui o que eu Uhum. queria. Né? Sim. Então, tem que ver essa diferença. Então, a contação de história, você tem uma liberdade de expressão. Na mediação, você tem que ser fiel ao que está escrito na obra. Tem que ser fiel à obra. Perfeito. Perfeito, Zane. Acredito que você esclareceu e tirou até, eu acho que até a minha própria dúvida. Mas muita gente se confunde mesmo, né? Sim, sim. Uhum. E sabe como É, foi? Eu fiz uma oficina maravilhosa, teve uma época, tá, foi um encontro, foi bibliotecas em rede. Eu uhum. participei, né?
um projeto que infelizmente não deu certo, não foi adiante, porque os envolvidos, né, boa parte dos envolvidos não entenderam a proposta, né, como sempre, né, alguns gestores não entenderam a proposta do projeto, mas veio uma mediadora de leitura do Itaú Cultural, e ela veio, fez um workshop com a gente sobre mediação, né? Uhum. E aí foi cair, caramba, mediação de leitura e contação de história, como são ramificações bem diferentes, mas que eles se completam, né? Uhum. Foi muito interessante. É por isso que é bom, queridos, prestem atenção, viu? Estejam atentos aos workshops, os encontros de contadores de história. Olha, o pessoal, às vezes a gente faz um encontro, né? E pouquíssimos bibliotecários. Uhum. Pouquíssimos, pouquíssimos. A maioria é professor, é pedagogo, vem gente de outros estados, mas bibliotecários daqui do estado de Sergipe, raríssimos participam. E não tem noção do que estão perdendo no nível de treinamento, de você desenvolver habilidades, até desenvoltura no falar, na maneira de você conduzir. Até a questão do bibliotecário que recepciona, né? Você receber o seu público. Um curso de contação de história ajuda até você a desenvolver a capacidade de você a forma como você recebe as pessoas na biblioteca. Uhum. A maneira, você não está nem contando história, mas você está aplicando a técnica da simpatia, do sorriso, da expressão, para você atrair as pessoas até a biblioteca. Né? Isso é um chamariz. E, às vezes, muitos profissionais estão se perdendo aí por conta ou do não entender o que é essa ferramenta, não sabe usar, e, às vezes, não tem muito interesse em usar, porque acha, mas eu não sei, eu não sou contador, achando que é só para contadores de história. Não é, gente. É nossa praia e vamos invadir a praia. Vamos invadir a praia, porque a praia também é nossa. Então, Pois fica é, essa dica. Fiquem atentos a essas coisas. Viu? pois é, pois é. Osaneide, a gente percebe que, como você trouxe esse contraponto entre mediação de leitura e contação de história, né? E a contação de história, a gente passa por um processo criativo, né? Tem um palestrante que eu gosto bastante, que é o Murilo Gun. Quem ainda não conhece o Murilo Gun, ou Murilo Gun, seja lá Cara, é como fantástico. pronunciar, Tem que fazer um curso desse homem. ele é fantástico, principalmente nessa linha de criatividade, faz a gente É. pensar mesmo, refletir. Inclusive, até hoje, se não me falha a memória, está aberto um curso dele online gratuito chamado Reaprendizagem Criativa, né? Já Então, fiz. Muito é bom. Muito bom. fantástico. Muito, Eu muito. estou concluindo o meu. Quem não fez, procure lá. Faça, Reaprendizagem gente. Vá Criativa lá. é muito bom. Isso não é somente para a gente. É para contar história. Não, é para a gente reaprender, Da porque vida, de é, profissão. como justamente ele aponta, né? Muitas vezes nós somos incentivados a perder a criatividade, né? Enquanto criança, nós somos bastante criativos. Quando a gente chega Podados. na idade adulta, né? A gente perde um pouco dessa criatividade, muitas vezes. E outras vezes a gente se reencontra e começa um processo de reaprendizagem criativa, né? Enfim, se a gente for pensar só nessa questão da reaprendizagem Porque, criativa, a gente vai passar a noite toda aqui, né? e uma coisa que ele fala é que, infelizmente, o nosso modelo educacional é um modelo que poda a criatividade. Sim. Agora que está começando a haver uma mudança, né, na forma. Eu sou de uma geração que eu fui muito prejudicada. Para e Uhum. pense que o poder criativo de uma criança é até os 3 anos de idade. Né? Pois é. Quanto não foi roubado, quanto não foi tirado disso? Agora pense que a formação de uma criança, a formação da sua identidade, do seu caráter, é até os 7 anos. Né? E a minha geração é a geração do não pode, não pode, não vá, não fale, fique calado, engula o choro, não Uhum. faça isso, não brinque, não se suje. Aí hoje você vê o Uno dizendo se sujar faz bem. Pois é, pois Então é. você veja, caramba, essa mudança mesmo de mentalidade e ver, né, que minha geração foi uma geração muito prejudicada. E muitas pessoas me falam, Janete, você conta. Eu digo, caramba, se eu que fui podada
né, conseguir desenvolver. Imagine se eu tivesse tido todo o meu. Porque a minha cachorrinha estava aqui embaixo, eu estava sem poder chegar na cadeira. Aí ela saiu agora, eu estou tomando meu espaço, que ela ocupa todos os espaços. Né? Então, você imagina uma criança, né, hoje, que ela tem o seu direito a desenvolver sua criatividade respeitado, alimentado e estimulado. Né? Então, hoje, graças a Deus, as coisas estão começando a mudar, as mentes estão começando a se abrir. Né? É. E eu ia entrar falar uma outra coisa que eles discutem bastante, mas eu não vou nesse momento, porque senão a gente vai fugir Senão vai muito. render a conversa. E o tempo já está se esgotando para a gente. Gente, é impressionante isso. O que é Pois isso? é, o tempo voa. Então, assim, Osaneide, a gente falou de criatividade, né? E a gente passa, enquanto contador de história, acho que você realmente você deve passar num processo introspectivo de criatividade, né? E criatividade nada mais é, simplificando, que a atividade de criar algo, né? De criar, né? Ah, então, a criatividade, ela seria a principal habilidade para um contador de histórias? Também. Para você contar a história, existem várias linhas de atuação na contação de história. Aham, Você pode ser aquele contador de história que faz o estilo contador de causos, né? sim. Estilo assim, Rolando Boldrin. Não precisa de fantasia, não precisa de nada. Você senta ali no banquinho e começa a contar o caos, a Uhum, contar uma história. Ou então tem uma contadora de história, eu não me lembro agora o nome dela, que a apresentação dela é a seguinte: ela é uma cadeira de balanço, ela senta na cadeira e ela maravilhosamente brilha naquela cadeira, sentada naquela cadeira contando história. uhum, Não tem, você não vê, ela não cria um personagem, ela apenas conta a história como relembrando até os tempos antigos, né, que a gente uhum, sentava na porta de casa para ouvir o pai ou a mãe contar a história, ou então no interior que se fazia a fogueira e ficava-se ali na porta de casa com a fogueira acesa ouvindo história. Né? aham, E tem o contador que ele vai usar da sua criatividade de artifícios, por exemplo. Você pega um livro e aí você pensa, como é que eu vou contar essa história? Se for uma história de bruxa, você vai usar um chapéu de bruxa, né? Tudo isso, eu gosto muito de usar recicláveis, papel, sabe? Garrafa PET. Eu amo fantoches também. Fantoches também me ajuda. E fantoche mexe muito com o imaginário, tá? Porque mesmo a pessoa vendo que é você que está falando pelo boneco, ela não consegue olhar para você. Ela olha para o boneco e ela acredita que é o boneco que está falando. Né? aham, Independente da idade. Não é só adulto, não é só criança, não. Adulto também. Então, o processo criativo ele é muito importante na vida do contador de história. Aliás, o processo criativo é importante na vida de todos nós, independente do que você faça. Mas na uhum, contação de história ele é importante, por quê? Porque você tem que pensar numa maneira de atrair a atenção do seu público para que você alcance o objetivo. Todo contador de história ele tem um objetivo. Se o seu objetivo é divertir, então você vai trazer histórias que vão divertir as pessoas. Ou vão uhum, rir, ou vão provocar um susto, apenas vai descontraí-las. Se seu objetivo é despertar ela para a leitura, então você tem que apresentar, vai ter que pensar que maneiras você vai utilizar, o que é que você vai usar, como você vai se expressar. Você vai usar uma roupa? Você vai botar um chapéu? Como é que vai ser a sua apresentação para que depois a pessoa leve aquele livro e se interesse por aquele livro, por aquela obra? uhum, Né? Então, é fundamental, a criatividade ela é fundamental. E aí você tem, é por isso que eu digo, uma das coisas, uma característica do contador de história, até para você ter, sempre desenvolver essa criatividade, é pesquisar, ouvir outros contadores de história, porque aquele uhum, cada contador é único na sua apresentação. Cada um deles tem uma peculiaridade. Então, se você vê a forma como outras pessoas contam, a forma como elas apresentam o seu trabalho, a maneira como elas lidam com o público, você observar a reação do público. Então, assim, nós somos pesquisadores, tá? O contador de história, você quer se desenvolver,
Você quer crescer na arte da contação de história? Então comece a observar aqueles que contam histórias. Comece a pesquisar sobre o assunto, né? Eu sou barata do Pinterest. Porque ali no Pinterest, aqui é até mesmo, aquele palito de picolé, que tem uma cara pintada no palito de picolé, aquilo ali já, cara, isso aqui eu posso usar numa contação de história. Então já vai estimular o senso criativo de usar aquele artifício, aquele instrumento, para desenvolver o meu trabalho, né? Sim. Então, assim, é necessário. Então, você tem que ser criativo? Tem. Mas para você ter que ser criativo, você tem que ser curioso. Você tem que correr atrás. Mesmo que você não tenha interesse de usar, mas preste atenção. Fique atento ao que está acontecendo e observe outras pessoas. É como você quer crescer na biblioteconomia, você quer ser um profissional bibliotecário, observe seus colegas profissionais, observe como eles trabalham, converse com eles a respeito que trabalho eles desempenham, como é que eles se desenvolvem. Né? Nessa situação aqui, como é que você age na sua biblioteca? Né? Então, isso é fundamental para que você cresça, para que você aprenda, para que você desenvolva e aperfeiçoe suas habilidades. Com certeza, com certeza. Osaneide, você até você traz algumas reflexões importantes, né? Que a gente observar o outro, né? Enquanto profissional e não achar que a gente já sabe tudo, né? Então, Não existe isso. e O pior existe... erro que alguém, o pior erro que alguém pode cometer na vida, em todo sentido, é achar que ela sabe tudo. Tem uma pessoa que falou uma coisa, é planejamento, improviso, andando de mãos dadas. É isso aí mesmo. Joana Planejar, falou isso, né? improvisar, planejar, improvisar, sabe? Então, você achar que você sabe. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Eu não preciso desse curso não, porque eu já sei. Ui, chega a dar aquela dor assim, porque você sabe que esse tipo de pessoa, ela vai estagnar. Ela vai estagnar, ela vai se engessar no tempo, porque ela acha que ela já sabe tudo. Gente, a vida é um processo eterno de aprendizado. É um processo eterno. Quanto mais eu vejo outros contadores contando história, mais eu me dou conta de quanto eu tenho que melhorar e que me aperfeiçoar. Caramba, eu achava que eu sabia contar história até um dia que me aparece uma moça, não sei até o nome dela agora, eu esqueci o nome da uma contadora de história que veio lá de Minas. Caramba, eu achando que eu sabia, tem que aprender. Né? É esse sentimento, se você correr sempre atrás do melhor, da perfeição. Perfeição eu falo de maturidade. Tá? Sim. Eu nunca uso essa palavra perfeição, não sei fazer tudo certinho, de ser tudo, não. No sentido da maturidade, você amadurecer. Com certeza. E você falou um processo de aprendizagem, né? Que a vida é um processo de aprendizagem constante, né? E, Osaneide, digamos que hoje eu quisesse, poxa, fiquei imaginando. Quero ser contador de história. Eu queria aprender a contar a história, né? As técnicas, entonação, né? De repente eu não vou ser. De certa forma, eu não vou ser eu posso não ser um contador de história, mas eu posso aprender a, como você falou, né, a atender o meu público, né, ou de repente a tratar, mediar uma situação com uma maneira mais, com técnicas que são utilizadas na contação de história, né? Então existem essas veredas, né? Então digamos que eu queira, né, aprender isso. Você enquanto profissional contadora de história, bibliotecária e mediadora de leitura, você tem algum projeto, para formação, ou é algo que assim você ainda está amadurecendo e você quer implantar daqui amanhã, daqui a uma semana, duas, né? Então, eu sou digamos, oficineira. Eu sou oficineira de contação de história e de mediação de leitura. E, assim, a parte das oficinas, eu trabalhei muito isso na biblioteca infantil, juntamente com Cláudia. Nós tínhamos um projeto. Cláudia, me ajuda aí, foi um projeto que a gente deu assistência, a gente deu treinamento. A boa parte dos CRAS, né, do Estado, né? Então, a gente foi até fazia parte do Criança
Projeto Criança Feliz, da época do governo federal. Então, a gente deu, através de Cláudia, né, a gente fez esse treinamento, e aí eu me descobri também oficineira, tá? E aí eu percebi, não, eu tenho capacidade para dar treinamento. Então, assim, existem os cursos, né? Eu tenho, hoje, como o meu tempo hoje, ele está muito, precisando, eu não digo que eu estou sem tempo, eu estou precisando reorganizar as minhas prioridades. Eu Uhum. preciso organizar meu tempo, mas está dentro dos meus planos. Eu diminui muito, né? Depois que a gente saiu, que teve a mudança na biblioteca Uhum. infantil, teve uma desaceleração nessa questão das oficinas. Mas eu pretendo voltar a dar oficinas, dar treinamento, né? Então, assim, faz parte, eu já fazia, já estava fazendo, né? Montar uma turma de dar oficina. Então, eu tenho, tá nos meus planos, estar trabalhando isso. Por quê? Porque é necessário. Embora haja muitas pessoas dentro daqui de Aracaju, muitos contadores de histórias fantásticos, né? Que Uhum. eles são oficineiros, né? Mas sempre há espaço para mais um. Com Sempre cabe mais certeza. um, porque cada oficineiro vai apresentar uma técnica, uma forma diferente de estar contando história, né? Vai se Exato. assemelhar em algumas coisas, mas cada um tem o seu diferencial. E dependendo também do público, quando vai ser. Eu gosto muito de trabalhar dinâmicas. Uhum. Então, as minhas oficinas, elas são muito voltadas para dinâmicas e preparação do espaço. Né? Como você preparar um espaço para poder fazer o trabalho de contação, para fazer uma contação de história. Maravilha, maravilha. Osaneide, se alguém quiser entrar em contato com você, né, deixe qual é o seu Instagram. É @Osaneide Rosa. Arroba Zaneide Rosa, né? Pronto. Tem o arroba Zaneide Rosa, tem a minha página no Facebook também, né? Pronto. Ah, uma Maravilha. coisa você falou agora no Instagram, me lembrei a questão da criatividade. Deixa eu falar Uhum. do meu filho Dentinho. Sim, Essa questão da sim. criatividade. Meu filho Aham. Dentinho, eu não posso deixar de falar dele. Gente, Osaneide, quem é Dentinho? Só pra O gente tempo, eu tô alinhar olhando o aqui, relógio. nós temos poucos minutos, então se para que a Ai, gente alinhe aí, você fala um pouco de Dentinho e aí a gente volta para a gente poder finalizar a nossa live. Ah, e é. Cláudia falou que o nome do projeto é Aprender e Capacitar. Isso, o projeto Aprender e Capacitar, que a gente trabalhou, a gente treinou boa parte, se eu não me engano, depois ela me ajude aí a refrescar a memória. Acho que acredito que quase todos os CRAS do estado de Sergipe passaram por esse treinamento. Foi muito bacana, foi uma experiência fantástica. Dentinho, gente, Dentinho, você falou da questão da criatividade na contação de história. Dentinho nasceu do ócio. O que é Dentinho? Ele é um personagem que foi criado com dobradura de papel A4. Eu estava na biblioteca infantil, aí a gente ia ter uma turma, uma escola para contação de história, só que aí eu pensei, poxa, eu queria fazer uma coisa diferente. Né? Como é que a gente Uhum. pode fazer algo? Porque sempre a mesma coisa, excepcional, não, eu queria causar um impacto. E aí eu estava vendo no Pinterest, né? Aí vi lá uma dobradura, um bonequinho de dobradura, e ali eu fiz sem nenhuma pretensão. Aí eu fiz aquilo, aí eu botei um dente maior do que outro nele, né? A criatura se assemelha ao seu criador. E aí eu comecei a brincar com ele. E a partir daí, gente, eu sei que hoje a coisa se desenvolveu de um jeito. Ele fez eu fiquei brincando, e aí teve a ideia, e olha só a criatividade, veio a ideia de pegar aquele personagem e colocar ele como alguém que vai recepcionar as crianças, vai trabalhar com as crianças. E aí a gente fez uma coisa muito louca. A gente pegou assim, era um TNT velho, sabe? Tava cheio de poeira, com as letras tudo pinta, uma porcaria. Ia pro lixo o troço. E aí a gente colocou na porta da entrada da biblioteca do setor infantil da Clodomir Silva, a gente colocou na entrada, tinha um buraco, e aquele, não, vamos usar esse buraco. E aí, quando as crianças entravam, elas tinham que falar uma senha. Eles, ó, tem que falar a senha. Aí todo mundo quis qual é a senha, ninguém sabia qual era a senha, né? Mas aí a criança falava uma coisa, acertou, vamos lá. Aí foi muito bacana, e quando as pessoas perguntavam, e esse negócio de sujeira? Não, isso aqui é arte, né? Não é lixo, é arte. Então, assim, foi um personagem que hoje na biblioteca infantil foi que ele ganhou mais firmeza, agora ele está invernando.
Então, de um boneco, de uma dobradura de papel, de formato A4, depois ele virou uma cartolina, ele já ficou maior, aí depois já virou um emborrachado, já cresceu. Hoje ele é um fantoche feito de crochê, que eu também sou artesã. Eu trabalho com crochê, né? E hoje eu tenho ele já numa estrutura maior, e ele está evoluindo comigo. Ele está acompanhando a minha evolução, né? Como agora eu estou nesse período assim, de hibernação criativa, né, no sentido assim, de trabalhar com ele está um pouco de lado. Mas você veja, né? Aí eu estava vendo a live da Mabel, né? Você veja o que é a criatividade. Então, assim, você pega uma coisa tão boba, às vezes simples, mas aquele simples, dependendo da forma como você vai usar, aquilo pode ser um boom dentro do seu espaço de trabalho que você não tem ideia. Seja uma boneca que vai ajudar as crianças, seja um papel A4 que você dobra e transforma no boneco, num fantochezinho simples. Né? Então, assim, a criatividade é fundamental. Sejam criativos, pelo amor de Deus, tá? Bota a cachola para brilhar. Com certeza. Dentinho o filho maravilhoso de Osaneide, a criação dela maravilhosa. A madrinha, tem as madrinhas dele, né? Cláudia, Fabiana, Dulce, tem as madrinhas dele. Mas Cláudia é a madrinha mor. Inclusive, Osaneide, vou deixar uma dica para você. Continue com as entrevistas com o Dentinho. A professora Thelma disse que foi entrevistada pelo Dentinho. Foi, então, ele é fantástico. Olho no olho, língua no dente. Aproveita esse momento, né? E traga à tona isso novamente. Das lives, fazer a live com o Dentinho. Gostei, vai. Olha o que é criativo. Olha aí, a ideia criativa aí surgindo. Osaneide, foi muito bom ter você aqui conosco, né? Para quem não te conhecia, eu acho que ficou maravilhado, né? Estamos encerrando, né? Infelizmente, por mim ficaria aqui horas e horas e teríamos assunto certamente. Então, assim, muito obrigado mais uma vez por sua disponibilidade, né? Sigam a Osaneide nas redes sociais. E, Osaneide, para finalizar, um breve recado para todos que estão nos assistindo nessa live nesse momento e todos que irão nos assistir posteriormente no canal da associação no YouTube. Para quem não segue, por favor, coloque lá no YouTube, APBDSE, e sigam o nosso canal, assistam todas as nossas lives que já estão disponíveis lá. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Muito obrigada por estar falando de uma coisa que eu gosto muito e mostrar também que existem outras facetas da biblioteconomia, como bibliotecários. A gente tem que usar todas as ferramentas que vêm à nossa mão. E o que eu tenho para dizer, gente, é que se não se acomode. Não ache que você já sabe tudo. Vença o medo, explore outras áreas, né? Se aventure em outros territórios. Eu acredito que é importante. E hoje em dia, né, esse momento que nós estamos vivendo vem para mostrar isso, que a gente precisa se renovar, a gente precisa ser criativo, a gente precisa se fazer útil e necessário. Temos que mostrar que não somos ali apenas para ficar dentro de uma sala tirando poeira distante, né? Então, tem muitos bibliotecários que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que estão desenvolvendo trabalhos incríveis, tá? Então, desenvolva o seu potencial, observe, pesquise, analise, não no tom de condenação, de botar defeito, mas veja outros profissionais, se aventure, leia, e veja e olhe a contação de história com outros olhos. É uma ferramenta poderosíssima, né, que pode te auxiliar não só na sua vida profissional, mas para a vida mesmo, tá? Projetos que você possa querer desenvolver à frente, né, independente de questão financeira, mas que você tenha uma ideia de desenvolver algum projeto na sua comunidade e você não sabe por onde começar. Começa com contação de história, começa com mediação de leitura de gibi, né? Você falou desenho animado, sim, a leitura de um desenho animado. Será que seus alunos, ou então as crianças de onde você trabalha, ou então o seu público adulto, eles sabem ler imagem? Então, explorar todas essas potencialidades. Explorem, gente. Vamos sair do... Não fiquemos na zona de conforto. Existe um leque aí, um leque vasto, que a gente pode estar utilizando, explorando. Maravilha. Osaneide, estamos encerrando. Pessoal, muitíssimo obrigado e sigam a gente no nosso canal do YouTube. Até mais. Tchau, gente. Acompanha para a BDS. Tem muita coisa boa vindo aí, viu? Exatamente. Até mais. Obrigado e boa noite. Boa noite. Tchau.